A escola, na verdade, foi um dos fatores que mais influenciou o declínio da minha saúde mental. Automutilações, depressão e suicídio. Dados publicados pela Unicef afirmam que, no Brasil, 1 em cada 6 jovens entre 10 e 19 anos de idade vive com algum transtorno mental. A pressão por alto desempenho e o bullying nas escolas são alguns dos fatores que levam ao aumento de casos de ansiedade e outras dificuldades emocionais. A escola, então, que deveria ser um local de acolhimento e aprendizado, se torna um lugar inseguro para os estudantes. A Lei nº 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. Assim, milhares de alunos sofrem com ele no seu dia a dia. A estudante Maria Luísa Pedrosa, de 18 anos, conta que sofreu com bullying por grande parte da sua vida. Sim, sofri bullying em 2 escolas que eu estudei. A primeira foi dos 6 até os 12 e a outra foi dos 12 até os 13. Durou mais ou menos uns 7 anos, assim. Foi bem ruim. Os motivos para essa violência, que pode ser física ou verbal, são muito variados. Porém, as humilhações e provocações são principalmente motivadas por características da aparência da vítima. Qualquer criança pode ser vítima, mas há crianças mais vulneráveis. Verifica-se que as vítimas desse tipo de comportamento costumam ter uma aparência que fuja dos estereótipos sociais, como excesso de peso, altura ou tipo de cabelo. Foi num dia que eu cheguei em casa com o cabelo todo cheio de glitter. Eu sofria muito bullying com o meu cabelo. Eu cheguei com o cabelo todo cheio de glitter. E aí eu não queria falar o que tinha acontecido e tal, não sei o quê. E aí ela falou que eu falei, chorei e tal. Eu contei tudo o que estava acontecendo. Esses casos não passam despercebidos. E, mesmo assim, há uma demora das instituições de tomarem uma ação para acabar e prevenir o bullying. Muitas escolas priorizam o desempenho acadêmico dos estudantes para manter a imagem da associação, negligenciando a saúde mental dos alunos. Eles só fizeram coisa porque a minha mãe foi falar com eles. E demorou pra minha mãe perceber que eu tava sofrendo bullying. E eu não tinha coragem de chegar pra ela e falar. Então, foi uma coisa demorada, que, tipo assim, ninguém tinha feito nada ainda e só fizeram porque minha mãe falou, sabe? E aí, tiveram palestras, chamaram os pais e tal. Só que não teve uma conscientização. Eu sei que a gente era muito nova e tal, só que, tipo, com uns 10, 11, 12, dá pra você entender o que você tá fazendo, sabe? Mas eu não sinto que ajudou. Não sinto que nada ajudou. Foi bom, tipo, bom caráter eles terem feito essas coisas e tal, mas não ajudou em nada, porque, inclusive, hoje em dia, a pessoa que fazia bullying comigo fala que não fazia, que era mentira, então não teve uma conscientização, sabe? A psicóloga Bárbara Vieira explica esse comportamento dos agressores como falta de informação. Eu acho que isso tem que ser ainda falado nas escolas. A criança, o adolescente nem sabe que aquilo que ele está fazendo é um bullying, caracteriza um bullying. É informação, eu acho que conhecimento e informação é a chave de tudo. E essa não é a única coisa no ambiente escolar que pode impactar de maneira negativa a saúde mental dos alunos. Apesar de eu não ter amigos que botavam pressão em mim, eu acabava botando essa pressão em mim mesma e me comparando com eles em todos os aspectos possíveis. Toda vez que a gente recebia uma prova e eles iam melhor do que eu, ou toda vez que eu via que eles estavam se esforçando muito mais para estudar para uma prova do que eu acabava me sentindo mal, eu me sentia inferior, eu sentia que eu estava sendo deixada para trás. Estudante que escolheu se manter anônima expõe que a pressão acadêmica foi um dos maiores agravantes para o declínio de sua saúde mental. Pressão essa que pode ter diversas fontes, sendo uma cobrança própria, dos pais e do próprio colégio. Todo ano, na tentativa de passar em uma faculdade, milhares de estudantes colocam todos os seus conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio em jogo, aumentando o nível de estresse dos alunos. Essas demandas acadêmicas altas, elas podem resultar em problemas de saúde mental, né? Ansiedade, depressão. Essa pressão acadêmica, principalmente na época de vestibular, ela vem, às vezes, dos pais, dos professores, dos colegas, dos pares mesmos, né? Das próprias escolas, que a gente pode ter sintomas físicos, efeitos físicos e emocionais por causa da pressão acadêmica. Diferentemente de Maria Luísa, a estudante sentiu que sua escola apresenta uma forma de ajudar os alunos que apresentam dificuldades como as suas. O meu colégio oferecia diretores pedagógicos que sempre estavam dispostos a conversar com os alunos e entender os problemas deles. Eles sempre se mostravam muito dispostos a ajudar, além de
um grupo de apoio que contava com psicólogos e psiquiatras especializados que auxiliavam alunos com questões de déficit de atenção, qualquer problema que envolvesse a saúde mental dos alunos, para tentar montar um plano de estudo e garantir que eles se sentissem acolhidos e que eles não ficassem para trás em toda essa questão de desempenho acadêmico. Eu acredito que esses programas com certeza têm os profissionais e tudo que o programa oferece, tudo que a escola oferecia, com certeza tinha capacitação para ajudar alunos que precisavam. Ela enfatiza a necessidade da pessoa que está sofrendo com algum distúrbio mental querer ser ajudada, uma vez que, apesar dos profissionais estarem aptos a cumprirem seu trabalho, é necessário que o aluno busque e frequente as sessões. Um levantamento realizado pela Unicef mostra que, entre todos os respondentes, metade diz que sentiu a necessidade de pedir ajuda em relação à saúde mental, mas 40% não recorreram a ninguém. A entrevistada é um exemplo disso. Eu acredito que esses programas ajudavam os alunos que queriam ser ajudados, porque no meu caso eu não queria ser ajudada, eu via mais como uma obrigação do que como um suporte, todos esses programas que eu frequentava durante a escola, e como acabava se tornando uma obrigação para mim, eu nunca conseguia aproveitar plenamente. Esses problemas encontrados dentro do ambiente escolar, se não tratados com a seriedade devida, podem ter consequências que colocam a vida dos alunos em risco. Um estudo desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, da Fiocruz Bahia, em colaboração com pesquisadores de Harvard, expôs que a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos de 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período. Um recurso que também pode ser utilizado para tentar ajudar os alunos é notificar seus responsáveis, porém de forma sensível e cuidadosa para não agravar a situação. No 8º ano do ensino fundamental, quando uma psicóloga chamou os meus pais para a escola e recomendou que eles buscassem acompanhamento psiquiátrico para mim. A minha saúde mental tava sofrendo várias turbulências desde o 7º ano, mas eu nunca tinha contado para ninguém, porque eu nunca tive essa vontade de ser ajudada, eu preferia me manter em silêncio, e depois de um ano, uma orientadora pedagógica percebeu, até hoje eu não sei como, mas depois de um ano uma orientadora pedagógica percebeu o que estava acontecendo. Na época, eu odiei, eu quis... Nossa, foi horrível, especialmente porque eu não queria fazer terapia, eu não queria acompanhamento psiquiátrico, eu não queria procurar ajuda, eu não queria aceitar ajuda. Mas hoje em dia, depois de 6, 7 anos fazendo terapia, eu percebo que é essencial, mas na época eu não queria aceitar essa ajuda. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, apresenta 2 competências que trabalham na tentativa de prevenir qualquer forma de violência contra a criança ou adolescente, sendo elas a competência 8, conhecer, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade de lidar com elas, e a competência 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, fazendo assim com que seja a obrigatoriedade a inclusão de aulas que trabalhem suas relações pessoais e interpessoais de autoconhecimento e convivência positiva. Além disso, é essencial a presença de psicólogos escolares treinados para lidar com as situações de saúde mental dos alunos. Atualmente, a quantidade de psicólogos em escolas é insuficiente para atender todos os estudantes, causando uma lacuna e prejudicando o ensino e o bem-estar deles. A primeira coisa é a escola estar atenta aos alunos, atenta aos comportamentos dos alunos, criar um espaço para que os alunos possam falar, momentos mesmo, em sala de aula, seja em palestra, momentos que os alunos possam falar
sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, falar sobre saúde mental com os alunos. Eu acho que isso é fundamental. A informação, né? Ter conhecimento, a informação, eu acho que é fundamental. Se estiver passando por um momento difícil, procure o Centro de Valorização da Vida, CVV. Apoio emocional gratuito e sigiloso pelo telefone 188, e-mail e chat. Eu sou Bruna Rolim e esse foi o podcast de hoje. Eu sou Maria Clara Von Lanten, obrigado por ouvir.